Olá, boa noite. Eu sou Rosileia Reis, sou missionária pela Assembleia de Deus e também pelo Camp Brasil. E estamos com a supervisão do Camp aqui no Distrito Federal e na região do entorno. Estamos já há quase 3 anos trabalhando com o discipulado de crianças e também sou casada com o pastor Isaías e tenho 3 filhas e 2 netinhos. Sou professora aposentada, trabalhando em tempo integral e sou muito agraciada por Deus. Me sinto privilegiada pela oportunidade de estar trabalhando na obra do Senhor e tendo experiências com Deus e também com pessoas muito especiais como o pastor Marco Lécio e Cláudia Marinho, que têm nos dado a oportunidade, nos apoiado no nosso ministério. Tenho trabalhado na área de ensino, não somente na área secular, mas também na obra do Senhor, treinando professores e líderes aqui em Brasília, nessa região, e tem sido uma bênção, graças a Deus. Em tudo aquilo, o Senhor está à frente, é o Senhor que está no comando das nossas vidas. E louvo a Deus por tudo que temos conquistado até aqui, caminhado até aqui. Nós traremos nessa noite uma palavra relacionada a discipulado, começa em casa. Pais que dizem sim ao discipulado dos filhos. Acreditamos que a atitude dos pais para com seus filhos é de vital importância nos dias de hoje. E eu quero deixar para vocês aqui um versículo em Gênesis, capítulo 19, verso 18, que nos diz assim, Gênesis 18, versículo 19. Portanto, eu o escolhi para que instrua seus filhos e a todos os seus descendentes acerca de conservarem-se no caminho do Senhor, praticando o que é justo e direito, a fim de que o Senhor faça vir sobre Abraão o quanto lhe tem prometido. Eu gostaria que vocês aí observassem esse versículo que eu propositalmente deixei os pronomes em vermelho, para que você pudesse ler substituindo aí seus filhos por meus filhos. Lhe tem prometido em me tem prometido. E o nome Abraão você vai substituir pelo seu nome. Vamos lá então? Vamos ler novamente esse versículo colocando na primeira pessoa? Vamos lá. Porquanto eu o escolhi para que instrua os meus filhos e todos os meus descendentes acerca de conservarem-se no caminho do Senhor, praticando o que é justo e direito, a fim de que o Senhor faça vir sobre Rosileia tudo quanto me tem prometido. Muito bem. Se você leu esse versículo tomando para si, você está declarando no nome do Senhor que esta palavra também é sua. Deus estabeleceu uma aliança com Abraão. Então ele estabelece uma aliança conosco também. Abraão é chamado amigo de Deus. E eu quero dizer a você que o próprio Jesus chamou seus discípulos de amigos. Então você também, que é discípulo do Senhor, é amigo dele. Nós somos amigos do Senhor. Nós temos essa liberdade para declarar estas bênçãos. E este versículo continua nos falando aqui que nós devemos instruir os nossos filhos e como também os nossos descendentes. Eu quero dizer a você que a força da influência de um pai não alcança tão somente os filhos, mas também os netos. E assim por diante, gerações. Sabe por quê, amado irmão? Porque Deus é um Deus de gerações. A aliança que o Senhor firma conosco, Ele firma também com os nossos descendentes.
E é isso que nos alegra, se nós nos posicionarmos diante da nossa família como servos de Deus, íntegros e fiéis. Essa atitude, essa determinação e fé, com certeza vai influenciar gerações. Nós chamamos isso de legado, né? Mas eu queria dizer que Jorge Barna vem nos falar que se você se conectar com seus filhos hoje, ensinando de forma eficaz os princípios bíblicos e os fundamentos desde a infância, então verá o fruto desse esforço florescer décadas por vir. Amados, conectar-se com os nossos filhos é a coisa mais importante. Muitos pais estão presentes fisicamente, mas estão tão distantes dos filhos. Nós precisamos nos conectar com os nossos filhos. A palavra de Deus diz em Malaquias, como o último capítulo do Velho Testamento, que os pais deverão se converter aos seus filhos e os filhos deverão se converter aos pais para que Deus não derrame maldição. É necessário que os pais se voltem urgentemente aos seus filhos. Nós precisamos estar cientes que cabe a nós instruir os nossos filhos para conservarem-se no caminho do Senhor. Interessante que a palavra caminho está com C maiúsculo, sabe por quê? Porque aqui caminho é uma pessoa. É Jesus que nos diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Os pais precisam apresentar Jesus aos seus filhos. Os pais precisam levar as crianças a conhecer o Senhor. Para se manter no caminho do Senhor é necessário conhecer este Senhor. É necessário saber o que o Senhor Jesus fez por nós, pela família, por nossos filhos. Eles precisam saber que está no caminho daquele que nos trouxe a salvação. Há um legado que podemos deixar aos nossos filhos, e o legado do pai é muito importante. E aqui há dois exemplos, Jonathan Edwards e Max Jukes. Interessante este exemplo de Jonathan Edwards. Max Jukes era contemporâneo de Jonathan Edwards. Ele era um pastor. Jonathan tinha uma vida de piedade diante do Senhor. Ele era um homem exemplar. É um homem que pregava a palavra de uma forma extraordinária. Poucos são os pregadores que pregavam com tanta ousadia e autoridade como este homem pregava. E ele era devoto a Deus, dedicado ao Senhor. E também a sua família. O interessante é que houve uma pesquisa fora feita com esses dois homens. E olha só o resultado dessa pesquisa. Muito interessante. Quem realizou essa pesquisa acerca desses dois homens, né, veio descobrir algo importante. Benjamin Warfield, ele fez uma pesquisa sobre 1.394 descendentes desses dois homens, de Edward, o pastor. E na pesquisa ele descobriu que desses 1.394 descendentes, 3 se tornaram presidentes de universidades, 3 deles se tornaram senadores dos Estados Unidos, 30 eram juízes, 100 desses descendentes eram advogados, 60 eram médicos, 65 professores de universidade, 75 oficiais do Exército e da Marinha, 100 se tornaram pregadores e missionários, 50 tornaram-se escritores de destaque, um vice-presidente dos Estados Unidos, 80 altos funcionários públicos, 250 se formaram em universidades, entre eles governadores dos estados, diplomatas e enviados a outros países, dos descendentes de Jonathan Edward. Não custaram nada, nem $1 sequer para o governo americano. Mas havia um perseguidor desse pastor Jonathan.
Um homem que caçoava das coisas de Deus. Não gostava do pastor. Era um homem que nunca se submeteu à palavra de Deus. Ele não quis, ele se dizia ateu. E na mesma pesquisa, foi feito também acerca dos descendentes de Max Jukes. E olha o que se descobriu. 310 morreram como indigentes. 150 foram criminosos, sendo esses 78 assassinos. 100 eram alcoólatras. E mais da metade das mulheres prostitutas. E dos 540 descendentes de Jukes, custaram ao Estado americano $1.250.000. A história desses dois homens vem nos confirmar que como é que um pai cria os seus filhos em amor, que eles dão, os valores que ensinam, o ambiente emocional que oferecem, a educação que provém, não só influencia os filhos, mas também as gerações seguintes, tanto para o bem quanto para o mal. Como é importante o exemplo desses dois homens. Os pais precisam ter e perceber que a responsabilidade primordial de ensinar a fé cristã aos seus filhos é muito importante. O ensino no lar é o único meio pelo qual as famílias conseguem cumprir esse mandamento, de passar valores divinos e instruir seus filhos sobre a vida na perspectiva de Deus, isto é, na cosmovisão bíblica. O lar é o melhor ambiente, é o lugar certo para que os pais venham, através do seu exemplo e testemunho, os princípios de Deus, não porque falam ou porque frequentam a igreja, mas porque o são dentro de casa, mediante o seu testemunho, mediante aquilo que eles realmente são. Porque, amados, nós não podemos enganar aquelas pessoas com quais convivemos, os nossos filhos. Dentro do nosso lar, nós somos nós mesmos. Nós podemos ser uma coisa na igreja, mas é no lar que a máscara cai, é no lar que nós somos aquilo que realmente somos no nosso coração. Não tem como esconder dos filhos aquilo que somos. Então nós ensinamos mais por aquilo que praticamos, por aquilo que falamos, do que mesmo pela nossa aparência, pelo aquilo que parecemos ser às outras pessoas. Infelizmente, muitos filhos, muitos adolescentes têm se desviado. E uma das coisas que mais tem, do motivo maior que isso tem acontecido, está devido à hipocrisia dos pais. Pais que não são aquilo que realmente aparentam ser. Então, onde que os nossos filhos, as crianças, poderão desenvolver a fé? É no lar. O melhor lugar para desenvolvimento dessa fé é no lar. Então, este é o lugar onde deve começar o discipulado das crianças. Esse é o melhor ambiente. São os pais, cabem a eles. Deus, desde o princípio da criação, quando estabeleceu ali no Jardim do Éden, o primeiro lar e a primeira família a nascer filhos de Adão e Eva, Deus já estabeleceu a Adão o cuidado pelo jardim. Era a responsabilidade dele cuidar. Não era para dar brecha para que Satanás entrasse no jardim. Responsabilidade do pai. Responsabilidade nossa. Homens e mulheres precisam ter ciência disso. E educar a criança. O que precisamos fazer pelos nossos filhos? Educar. Provérbios 22 é uma ordem. Educa a criança no caminho em que ela deve andar. Sabe por quê? Porque nenhuma criança sabe de forma natural como viver, de forma a trazer bênçãos sobre ela e aos que os cercam. É impossível.
A criança, ela precisa ser cercada de cuidados, de orientação, de modelos, de exemplo, de alguém que lhes aponte o caminho, estando com ela no caminho. É se conduzindo com a criança, porque ela olha os nossos passos, ela é guiada pelos nossos passos. A criança só vai valorizar a igreja se o pai estiver com ela dentro daquela igreja. Ela só vai valorizar a importância do ensino na escola dominical, na classe de crianças, se ela ver que o pai dela também valoriza estar ali. É impossível a criança por si só saber o caminho a seguir. Olha o que diz a palavra de Deus em Deuteronômio capítulo 11, 19. Como deve ser esse ensino? Ensinai os mandamentos do Senhor aos vossos filhos, conservando acerca dele quando estiveres assentados em casa, ou nos momentos em que estiveres andando pelo caminho, ou deitardes, ou quando vos levantardes para o novo dia. Esse é Deuteronômio 11, 19. Nós conhecemos bem que essa mesma palavra está em Deuteronômio capítulo 6, e ela se repete novamente no capítulo 11. A mesma instrução, a mesma ordem dada por Deus. Amados, o livro de Deuteronômio, Deus fala 166 vezes o termo filhos e filhas, se referindo aos nossos filhos, às crianças. A geração que estava nas mãos daquela geração que saiu do Egito. No caminhar daquele deserto, os pais estavam sendo instruídos por Moisés a ensinar os seus filhos no caminho. Deuteronômio é bem claro, as ordenanças do Senhor. Vamos ver novamente aqui, amados. Ensinando os mandamentos, conservando acerca deles quando estiverem. Observe que é no dia a dia, na convivência. Os pais, eles não dizem para os filhos, vem cá meninos, que agora eu vou te ensinar a ser obediente, não. A mãe não vai chegar para sua filha e dizer, vem cá minha filha, vamos sentar na mesa que agora eu vou te ensinar a não mentir. Não é assim que o ensino acontece no lar, na convivência com os pais. O ensino acontece em todos os momentos do dia, em todas as oportunidades. É no andar, é no sentar, é estar à mesa para se alimentar, é estar ali ao atender o telefone, ao receber uma pessoa, uma visita dentro de casa, é estar dentro do carro, naqueles 15 minutos em direção à escola. Ali você está ensinando, aproveitando e ensinando. São oportunidades que Deus nos dá no decorrer da vida, na convivência diária. É deitando e levantando, comendo. E em todas as ocasiões, a criança aprende pela atitude dos pais, pelo testemunho dos pais. Isso é muito importante. Sabe por quê, amados? Existe um porquê que as crianças precisam ser ensinadas e conduzidas e instruídas. Porque só há duas escolhas: viver no caminho em obediência a Deus. E o que é viver no caminho em obediência a Deus? É caminhando na direção conduzida pelo caminho certo, e o caminho já foi colocado. É o caminho traçado. Jesus, ele é o caminho. Então, uma coisa mais importante que os pais vão levar aos filhos é justamente apresentar-lhes Jesus numa vida de obediência a ele, no caminho da salvação, como cristãos nascidos de novo. Esse é a proposta, é isso que Deus quer, que os pais se preocupem com a salvação dos filhos, conduzir-lhes pelo caminho que é Jesus, o caminho da salvação.
palavra de Deus nos fala isso. Ou a criança vive em obediência a Deus, ou ela estará vivendo em obediência ao inimigo. Não há outra. Ou ela está obedecendo a Deus na luz, ou ela está ainda em obediência ao inimigo, isto é, andando em trevas. Não nos cansemos enquanto nós não resgatarmos os nossos filhos para a luz que é Jesus. E isso é algo que os pais precisam fazer, não forçadamente, mas de forma espontânea. Essas crianças devem vir a Jesus. E isso deve ocorrer no ambiente do lar, preferencialmente. Mas a gente pode observar que os pais confiam o ensino da palavra a classes de escola dominical, sendo que ele deveria estar ensinando em casa. É claro que a igreja é um suporte a mais, a igreja ajuda, as professoras da escola dominical fazem um maravilhoso trabalho, mas o privilégio de ganhar essa criança para Jesus deve ser dos pais. Apresentar a palavra de Deus deve ser dos pais. Apresentar o caminho às crianças deve ser o testemunho dos pais. Pais diligentes, mães que realmente entendem a importância do seu papel na vida dos filhos. Nós temos tantos exemplos de pais que tiveram sucesso e os seus filhos seguiram os seus passos e foi uma bênção. Mães devotas que amavam ao Senhor, verdadeiros exemplos, que desde a infância foram sábias em trazer os seus filhinhos à presença do Senhor e apresentar-lhes a palavra de Deus. Como Timóteo, que ainda na infância já sabia as sagradas letras. Como Moisés, que foi condenado à morte de meninos abaixo de 2 anos, sobre a ordem de Faraó. Moisés estava com uma sentença sobre ele, mas a sua mãe, com sabedoria, e ela protegeu seu filho e com coragem e fé foi de encontro a uma ideia que para muitos poderia ser absurda, mas ela agiu rápido. E aquela sua atitude de jogar o seu bebezinho no rio e mandar que a sua filha acompanhasse aquele cestinho, e viu como aquela criança foi conduzida aos braços da princesa ali no reino de Faraó. E aquela menina com sabedoria, sendo irmãzinha dele, foi lá com coragem também, porque ela deve ter puxado a sua mãe, e dizer àquela princesa: eu sei quem pode cuidar deste menino. E trouxe a própria mãe à presença daquela princesa, a qual deu autoridade àquela mãe de criar aquele menino nos seus primeiros anos de vida. Amado, Joquebede soube aproveitar os primeiros anos da vida de Moisés para incutir-lhes os princípios de Deus, para ensinar a ele o propósito de Deus para a sua vida, para colocar em Moisés tudo o que fosse necessário em sua mente e coração. Que mulher sábia! Foi tão forte a influência de Joquebede sobre a vida do menino que aqueles 40 anos como filho de Faraó não afastou Moisés do propósito de Deus para a sua vida. Aos 40 anos ele abandonou todas as regalias como filho de Faraó e foi para o deserto. E ali naqueles mais 40 anos, até chegar aos 80, quando Deus então colocou diante dele o chamado e a missão de ser o libertador de Israel, ele obedeceu. Que coisa maravilhosa! Os 40 anos finais de Moisés, ele foi um líder e conduziu seu povo na libertação da escravidão do Egito, e ali conduziu seu povo pelo deserto. E que grande homem foi Moisés, filho de Joquebede. Que coisa maravilhosa! Outra mulher muito sábia que soube aproveitar foi Ana, uma mulher estéril, mas que diante do Senhor orou com angústia de alma, apresentou-se diante dele e Deus olhou para ela
e lhe concedeu o pedido do seu coração, mas ela soube aproveitar os primeiros anos de Samuel. Ela prometeu ao Senhor, ficou muito pouco tempo com ele, só até o desmamar. O que é uma criança desmamada? Seria um menino de um bebezinho, uma criança nos primeiros anos de vida, 3 anos de idade? Será que foi com essa idade que ela levou Samuel ao templo para ficar lá definitivamente? Com certeza. Ele ainda era muito pequeno. Mas o testemunho de Ana foi tão forte. A criação que Ana trouxe àquele menino, aquele primeiro filho, foi tão importante, foi tão grande a sua influência, foi tão grande o cuidado de Ana em instruir o menino, que quando Samuel chegou ao templo para ficar aos cuidados de Eli, Samuel era-lhe obediente e submisso. Samuel começou a cuidar das coisas de Deus. Samuel estava ali tendo experiências incríveis com Eli. Então a influência da sua mãe e os cuidados de um sacerdote nas coisas espirituais foi conduzindo aquele menino que crescia na graça e no conhecimento das coisas de Deus. Mas o interessante, amados, é que o menino Samuel, mesmo com a influência de uma mãe fiel a Deus e de um sacerdote, ele ainda não conhecia o Senhor na sua infância. E Deus manifestou-se a ele uma noite. E Samuel correu até o sacerdote e disse: alguém me chamou, não foi o Senhor? Não, era Deus. E incrível que a atitude daquele sacerdote diante do menino era mandar ele se deitar, volta a dormir. Eu não te chamei e pronto. Amados, Deus está querendo falar com as nossas crianças e nós não percebemos. Precisamos dar às nossas crianças a oportunidade de ouvir a voz de Deus e conhecer o Senhor. Somente da 4ª vez, quando Deus o chamou, da 3ª vez, quando Deus o chamou e disse: Eli, você me chamou. Só então aquele sacerdote se deu conta que aquela voz era a voz de Deus. Deus está querendo falar com as crianças. Que você seja pego, pai, mãe, líder, apercebido e dizer ao menino o que ele deve fazer. E depois que ele disse: vai menino, volta a deitar-te. E quando ele te chamar, diga: fala Senhor, que teu servo ouve. Só então Samuel começou a compreender e conhecer o Senhor. E quando Samuel se submeteu à voz do Senhor e ele foi obediente e percebeu que havia alguém acima da sua mãe, que havia alguém acima do sacerdote, que alguém o amava, que alguém queria que ele crescesse nas coisas do Senhor, que ele conhecesse melhor a sua palavra. Foi então que Deus manifestou-se na vida do menino e aquele menino converteu-se a Deus, conheceu o Senhor, voltou-se para o Senhor. Mas era necessário que Samuel fosse conduzido, primeiro pela sua mãe, depois pelo sacerdote. Amados, os nossos filhos estão sendo conduzidos primeiro pelos pais, depois pelos auxiliares da igreja, os professores, os pastores, os obreiros. As crianças estão primeiro convivendo com os pais dentro da sua casa e eles precisam crescer no conhecimento das coisas de Deus em seu lar. E depois, tendo a oportunidade de frequentar uma igreja, também crescer nas coisas de Deus na igreja. Cada criança precisa ter uma experiência pessoal com Deus, com o Senhor. Que coisa maravilhosa, amém? Irmãos, o Camp Brasil, em 2014, 3 casais se reuniram, o Marcelo e a Lana, o Carl e a Kim, o Marco e a Cláudia, e eles idealizaram o Camp, Centro de Apoio Missionário e Pastoral. Então ali eles começaram a trabalhar com o foco de alcançar as crianças de famílias cristãs por meio dos seus pais, junto às igrejas. E ali eles passaram 6 meses preparando um currículo interativo para esse fim. E após concluir a primeira parte daquele material, iniciaram a apresentação do desafio do Camp aos pais.
Eu gostei tanto de saber que o projeto inicial do Camp Brasil foi destinado à pais. Aos pais, os maiores responsáveis pelas vidas dessas crianças e adolescentes. Mas nós podemos ver muitas famílias disfuncionais, muitos pais omissos, muitos pais ausentes, muitos pais que não estão dentro do seu papel determinado por Deus, crianças abandonadas, crianças emocionalmente agredidas, crianças passando por duras lutas e dificuldades, crianças pequenas com experiências que nós nem imaginamos que elas estão passando. Crianças estão sofrendo. Nós estamos vivendo numa época em que as crianças estão sendo vítimas de maus tratos, da violência. E lares que são totalmente fora do padrão determinado por Deus. E ainda vemos ainda mais o agravante de uma mídia que vem corrompendo a mente e o coração de crianças e adolescentes. Nunca se viu uma perseguição tão grande, nunca se viu um ataque tão ferrenho do diabo contra as crianças. E o Camp vem entrando através do discipulado de crianças, de pessoas voluntárias que se dispõem a tornar-se líderes de pequenos grupos. E a gente vai alcançar as crianças que estão dentro desses lares, dentro dessas casas. Não podemos dizer nem que são lares. São totalmente desestruturados. Mas nós vamos resgatar essas crianças para Jesus. Nós vamos, através do nosso empenho, da nossa dedicação, através de um relacionamento intencional e discorrer acerca dessa palavra, a palavra de Deus. É a palavra de Deus que vai trazer vida a essas crianças. É a palavra de Deus que vai trazer a essas crianças a novidade de vida. É esta palavra que vai trazer às crianças o propósito que Deus tem para elas neste mundo. E através do discipulado de líderes, mas eu quero dizer nesta noite de pais que se disponham, de pais que se coloquem na posição de autoridade sobre a vida dos filhos. Autoridade emocional, mas principalmente espiritual. Que Deus possa levantar pais comprometidos com a palavra. Pais que percebem que os seus filhos é o maior tesouro que eles têm nas mãos. E que possa confiar a este mundo filhos preparados para uma vida com Deus. Filhos que venham fazer a diferença. Deus está aguardando uma geração preparada para os últimos dias. E a palavra de Deus diz em Salmo 78 que uma geração é responsável pela futura geração que está crescendo. Nós, como pais, como adultos, como mais velhos, somos responsáveis por crianças, adolescentes e jovens. Deus vai requerer das nossas mãos o sangue, a alma, a vida dessas crianças. Que Deus possa nos encontrar, amados, preparados, dispostos, intencionais com essas crianças. Que você possa buscar, através de iniciativas como o Camp, trazer essas crianças a Jesus, porque somos responsáveis por elas. Que Deus possa nos usar, amém? Que Deus possa usar o Camp Brasil na pessoa desses obreiros, pastores, supervisores, coordenadores e líderes. Que nós possamos agora nesse momento orar ao Senhor. Agradecer por esse ministério comprometido com o reino. Agradecer por todos aqueles que estão aliançados nessa tarefa, nessa missão, de ganharmos essa geração para Jesus. E que Deus possa levantar pequenos grupos dentro dos lares, conduzido pelos próprios pais, pelos avós, pelos tios.
Que a família se voltem ao seu papel primordial de criar as crianças para Jesus. De tirar as crianças da mão do inimigo e arrebatá-las para o colo do bom pastor. Que Deus possa nos abençoar. Amém, amados? Vamos orar? Querido Deus, eu te agradeço pelo privilégio e a oportunidade, Senhor, de poder refletir acerca da importância da missão maior, que é a nossa família, os nossos filhos, os nossos netos, os nossos descendentes. Ajuda-nos a ser pessoas íntegras, pessoas fiéis à tua palavra, sinceras. Ajude-nos, Senhor, a ser exemplo, a ser modelo, a deixar um legado para os nossos descendentes, para a nossa família. Que cada pai seja encontrado, Senhor, dedicado ao lar, responsável, cumpridor daqueles compromissos e obrigações, mas acima de tudo, ó Deus, que cada pai seja levantado dentro do lar como um sacerdote. Deus, que esta geração seja ganha dentro dos lares. Continua levantando líderes voluntários, que vão em busca daquelas crianças que não têm lares estruturados, famílias disfuncionais. Pai, que Deus use eles como vasos do Senhor. Continua fortalecendo, Senhor, todos que estão à frente do Camp Brasil e tantos outros ministérios e igrejas. Traz um grande avivamento, Senhor, que acerca do discipulado, que todos compreendam essa estratégia como a verdadeira, porque foi o Senhor que nos instruiu, o Senhor nos deu o modelo de discipulado. O Senhor nos mandou ir, o Senhor nos comissionou, o Senhor nos disse para fazer discípulo. E eu te agradeço pela oportunidade e o privilégio, Senhor, de ser participante desse ministério. Eu te agradeço, Senhor, em teu nome. Amém. Que Deus possa abençoar a sua vida, que Deus possa lhe abençoar no papel que Deus lhe deu, pais e mães, e avós, tios, aqueles a que o Senhor nos entregou. Uma geração depende de nós, e que nos colocamos na posição de estarmos responsabilizados, mas determinados e confiados em Deus, que essa geração é do Senhor Jesus. Amém, amados? Que Deus vos abençoe. Agradeço ao Ministério Camp pelo privilégio de estar com vocês nessa live. Obrigada por ter estado conosco, nos doando um pouco do seu tempo. Que Deus continue abençoando a cada um de vocês, no nome do Senhor. Amém? Deus os abençoe.